Olá, meus amigos, minhas amigas da TV Mar, canal 25, emissora afiliada da Rede NET. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Estamos iniciando mais um programa de entrevistas com pessoas da área jurídica, não necessariamente, como nós vamos ver em outros programas, mas prioritariamente com pessoas da área jurídica. Hoje estamos trazendo um profissional, um advogado, que é aquilo que nós chamamos de recomenda a profissão. Um indivíduo ético, de um comportamento exemplar e um grande profissional, integrante de um grande escritório jurídico do nosso estado. E é com ele que nós vamos conversar sobre assuntos da advocacia, do curso de Direito da advocacia, mas sobretudo da questão ética no campo dos advogados. Essa questão que não rara vez, é polêmica, essa questão do traçado ético dos profissionais. Então estamos aqui com o nosso caríssimo Telmo Calheiros, pessoa por quem eu tenho a mais elevada consideração e um grande respeito pela sua, como eu já falei, pelo seu comportamento. Então eu queria, meu caríssimo Telmo, já deixar os nossos microfones e as nossas câmeras para você fazer a primeira saudação aos nossos telespectadores, que é um público qualificado, viu? É um público qualificado que nos assistem. E o Telmo, ele já é presidente do Tribunal de Ética, mas estará sendo agora no final do mês, né? Vai haver a posse definitiva, né? Isso, nessa sexta-feira. E ele estará assumindo a presidência, o honroso e nobilitante cargo de presidente do Tribunal de Ética. Por favor, doutor Telmo. Bom, primeiramente quero agradecer mais uma vez o convite, dizer ao senhor que é uma honra sempre vir aqui, seu programa, que está realmente uma audiência muito relevante no nosso meio. Eu constantemente sou abordado por pessoas que militam, que fazem o seu programa, por isso que eu estou honrado mais uma vez. E à sua disposição sempre. Pois bem, meu caro Telmo, vamos iniciar falando a respeito. Eu tenho aqui números, você me permita. Eu estou sempre abordando esse aspecto porque eu fui advogado mais de uma década. E tenho pela advocacia, tenho pelos advogados um respeito e uma consideração, pode ficar certo, que incontrastável. Isso aí ninguém consegue dizer que eu não tenho essa consideração. Aliás, já disse aqui e volto a repetir, eu espero encerrar meus dias exercendo a advocacia. Estou dizendo isso com a maior tranquilidade. Mas me incomoda algumas coisas que acontecem em nosso país com o curso de Direito. Eu acho que há uma conspiração odienta para desmerecer o curso de Direito. Um curso que já abrigou Rui Barbosa, Pontes de Miranda, grandes nomes, né, das nossas letras jurídicas. E hoje, você tem ideia, meu caro Telmo, o Brasil está com 1.308 faculdades de Direito. 1.308. Só para você ter uma ideia, a China, que tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, tem menos faculdades do que o Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. A China, com 1,5 bilhões de habitantes, tem 947 cursos de Direito. O Brasil, só o Brasil, 1.308. São Paulo, só para os senhores telespectadores terem uma ideia, São Paulo tem mais cursos de Direito que os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil e tem 212 faculdades de Direito. São Paulo, sozinho São Paulo, tem 300 faculdades de Direito. Então, só para a gente começar a tratar desse assunto, e isso, volto a repetir, me incomoda. Eu estou achando que há algo de muito grave nisso aí. Muito grave sobre todos os aspectos. Graças a Deus que isso não é aqui, nas nossas Alagoas, graças a Deus. Mas eu tenho conhecimento que no vizinho estado de Pernambuco há um cidadão que ele se intitula de reitor, numa faculdade particular. E ele diz assim, os formando, os alunos... Repare, eu estou achando isso muito grave. Qual é a sua consideração sobre isso, então? Bom, doutor Jerônimo, a OAB, ela tem essa preocupação, em nível federal, sobre esse aumento absurdo, exponencial dos cursos jurídicos, tá? Tanto é que, recentemente, a OAB, ela foi amplamente divulgada, ela fez uma análise de todos os cursos nacionais, formadores de advogados. E apenas 10% das faculdades conseguiram obter a premiação mínima de pontuação. Então, dentro desse universo que está falando, você imagina que apenas 10% das faculdades e universidades têm condições, dentro do que a OAB imagine que seja um currículo básico, mínimo para um advogado trabalhar, tem condições de estarem funcionando.
O exame de ordem, doutor Jerônimo, eu acho que foi uma das grandes coisas para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira precisa ter a segurança de que a OAB está velando, está zelando para que aqueles profissionais novos que estão no mercado tenham uma condição mínima de atuar, uma condição mínima de prestar um bom serviço. Então, o papel da OAB está sendo feito, o exame de ordem é uma realidade. O que a gente precisa ajudar é que a sociedade entenda quem tem que manter isso. E isso deveria ser levado para outros cursos. Nós temos medicina tão importante, contabilidade tão importante. E quando um cidadão precisa de um profissional, ele tem que ter a segurança que existe algo por trás que está garantindo isso. Que no caso da OAB, é ela que toma conta de selecionar esses profissionais na regularidade para dar um bom atendimento. Perfeito, perfeito. Olha, eu tenho aqui um outro dado, meu caro Telmo. Olha, 125 mil bacharéis prestam o exame de ordem por ano. 125 mil. E em média, apenas 17,46% são aprovados. Isso após a unificação. Esses dados já é após a unificação. O que é que esses números retratam? Exatamente isso, né? Exatamente. É a ausência de uma regulamentação mais forte, mais profícua do governo federal, porque ele tem essa competência de fiscalizar diretamente as instituições. A OAB faz esse levantamento como instituição, tá, para assegurar o cidadão que ela está fiscalizando. Mas isso é uma política governamental. Infelizmente, os últimos governos, eles apenas ampliaram uma rede, uma pseudo-rede de ensino profissional que não é realística. Um pai que gasta 600, 700, 800 reais por mês com a educação do filho, imagina que o filho está saindo preparado, que não é verdade, está sendo enganado. Você acha que a preocupação hoje é menos com a cultura, vamos chamar assim, menos com o preparo intelectual do acadêmico de direito e mais com o ganho? Doutor Jerônimo, na verdade, eu acho que ainda é pior. Mais grave ainda? Eles querem apenas um título. Eles querem ter uma graduação, apenas. E como a graduação de Direito, hoje, você consegue uma alocação no mercado mais fácil, nós temos concursos públicos. Todos os anos? É um profissional que ele tem condições de atuar diariamente em várias áreas. A nossa própria realidade cultural necessita que tenha um profissional para estar alertando, orientando. A demanda é muito grande. Mas, por outro lado, as pessoas estão ficando mal assistidas. E esse reflexo a gente vê no Tribunal de Ética. É lá que a gente vê o reflexo do mal profissional. Inclusive, doutor João, uma coisa muito importante, a cadeira de ética, poucas faculdades têm. Poucas faculdades dão uma ênfase realística de que precisaria ser dada ao profissional que está se formando, que seria a fase crucial profissional dele, é naquela fase que ele está aprendendo como atuar. E aí que está o grande vácuo, o grande ato. Nós vamos tratar especificamente dessa temática com mais profundidade, mas por enquanto eu pergunto a você, o Tribunal de Ética, não seria interessante o Tribunal de Ética da OAB da seccional, das seccionais, manterem uma maior proximidade com as faculdades, fazendo palestras regulares, talvez uma por semestre, por turma? Acho que seria interessante isso. Doutor Jerônimo, essa nova gestão da OAB, a nossa presidenta Fernanda, ela vem começando a imprimir um novo ritmo. Eu vou conversar com ela 100 dias, viu? Eu estou aqui avisando para os senhores telespectadores, quando ela completar 100 dias de gestão, nós vamos convidá-la, e eu quero crer que ela virá bater um papo com a gente, para a gente já fazer um apanhado, para ela fazer já uma espécie de prestação de contas do que tem sido feito. Por favor. Inclusive, a doutora Fernanda já está sabendo, doutor João, que virá aqui e já pedi para agradecer antecipadamente. Enfim, ela está colocando uma nova forma de gestão e desde o início do ano nós estamos tendo conversas com a Secretaria-Geral, com o doutor Davi Lima, com o novo corregedor, o doutor Rubens, para imprimir novas ações. E essas ações não só naquelas ações de competência específica do tribunal, porque o tribunal ele só pode apreciar questões relativas a advogados. Então, aquelas pessoas que estão habilitadas a advogar. Mas a gente tem também, doutor João, que se faz necessário aquele trabalho prévio, aquele trabalho de formação. Esse que eu falei, né? Isso está corretíssimo. Então, a gente já vem começando a pensar, inclusive através da Escola Superior de Advocacia, a criar palestras, levar às faculdades essa visão do advogado, a visão do código de ética, a visão de como um advogado tem que ser, até para que as pessoas que estão nas faculdades, eles entendam que não é só tão somente a parte técnica jurídica, mas a função do advogado, a importância que ela tem dentro da nossa Constituição, de zelar pela lei, pela aplicação, pela fiscalização, existe um perfil para o advogado.
E esse perfil do advogado, doutor João, ele está bem delimitado no novo Código de Ética. Então, esses formandos, eles precisam entender que não é tão somente aprender o direito em si, mas tem que entender como é que ele vai ter que ser como advogado. Então, realmente, isso que o senhor falou é uma preocupação que a gente está começando a ter. Levar um pouco dessa visão do que é a pessoa do advogado na sociedade e como ele tem que se portar. E isso realmente a gente vai começar a colocar. Aqui na nossa terrinha, aqui nas Alagoas, nós temos 17 faculdades de Direito. Eu estou fazendo esse apanhado desses números, não sei se você tem então esses números, de quantos bacharéis saem das nossas faculdades de Direito por ano, ou por semestre. Eu vou fazer esse levantamento, mas tenho certeza que vai ser um número que vai causar uma certa perplexidade, essa aqui é a expressão. E aí é quando entra, evidentemente, a OAB, né, gerindo esses profissionais e o Tribunal de Ética com muito mais razão para orientar. Depois nós vamos aprofundar esse assunto. Perfeito. E eu vou começar lendo aqui um dispositivo, o artigo 2º, parágrafo único, para a gente trabalhar em cima disso aí. E digo outra coisa, meu caro Thelmo, já tem, você que preside, que comanda o Tribunal de Ética, já tem o que se chama de um norte para trilhar durante toda essa gestão que... Sim, doutor João. No final do ano passado, nós estamos fazendo os levantamentos do que a gente tem de acervo e também de acordo com algumas orientações que nós vimos tendo na OAB Federal. E no final do ano passado nós fizemos uma alteração regimental. Nós criamos mais 2 turmas no Tribunal de Ética, 2 turmas com uma competência específica para julgar processos administrativos. Quantos integrantes cada turma? São 5 integrantes por turma. Por turma, né? E o Tribunal de Ética todo? Somos 31 integrantes. Tá? Então nós temos hoje 6 turmas, nós temos 2 turmas, a quinta e a sexta, competência específica para processos disciplinares administrativos, para cobrança de valores, que há um problema sério ainda, de alguns colegas que ainda não estão dentro de uma política de estar adimplentes com a AB, então a gente precisa regularizar isso. E existe mais 4 turmas, doutor Jerônimo. Existe uma turma com a competência restritiva, que é a 4ª turma, que é uma competência... Cada turma com o presidente. Cada turma com o presidente. E a 4ª turma com uma competência muito interessante, que é a turma que recebe as consultas, tá? Que profere as respostas dentro do colegiado para a sociedade. Consultas com relação a quê? O que tiver relativo à disciplina e ética, que advogados fazem, interessados fazem, a 4ª turma recepciona essa consulta, é feita uma análise, a emissão de um entendimento, é levado ao colegiado da turma, tá? E aí a OAB, depois desse colegiado, ela entrega a resposta do questionamento. O cidadão pode fazer consulta? Pode. O cidadão? Pode fazer consulta. Agora, essa consulta do cidadão, doutor Jamel, precisa analisar dentro do nosso regramento se a gente tem condição de responder aquela consulta específica. Porque há uma coisa que a gente não pode, como órgão julgador, exprimir nenhuma intenção, nenhuma relação com um caso concreto, mas uma situação genérica. Então a gente pode fazer uma consulta, pode responder uma consulta assim, não específica, de forma genérica. Doutor, então me satisfaça só uma curiosidade, eu acho que os nossos telespectadores também têm essa curiosidade. É possível o advogado, além daquela verba honorária que consta do Código do Processo Civil, aquela que está no Código, ele pode fazer por fora um contrato de recepção de verba honorária também? Contratualmente, por exemplo, eu vou ter direito, vamos dizer, a 20%, de 10% a 20%. Eu posso fazer um contrato por fora, vamos dizer, 30%, estipulando 30%, fora aquele? Veja bem, é possível isso? A gente tem que entender que existem 2 naturezas distintas. Certo. Tá? Existe aquela verba honorária sucumbencial, certo, que não se confunde com a contratual. Certo. Certo? Então, na hora que há um condeno sucumbencial, aquela verba por lei é do advogado. Se o juízo fixa aquela verba em 1, 2, 3, 4, 15, 20%, independente aquele percentual, não é limitador para o percentual das horas contratuais. Quer dizer que não há nenhum problema nisso. Não, né? não há. Até em nome da autonomia da vontade, né, que as partes têm para formalizar o contrato. Sim, e o regramento, doutor Jerônimo, deixa bem claro, a natureza jurídica da condenação sucumbencial é uma. A natureza jurídica dos honorários contratuais é outra, completamente distinta. O que existe de limitação, doutor Jerônimo, é um regramento da OAB Nacional, que existe uma tabela de honorários, tá? Que os advogados estão vinculados a ela. Inclusive vinculados
de uma forma de até proteger a classe. Porque há uma penalidade infracional que é quando o advogado tenta cobrar abaixo dessa tabela, como se fossem honorários abaixo de um razoável. Certo. Então, o regramento que existe é uma vinculação à tabela de honorários de advogado, tá certo? Ele está pela OAB Nacional, com algumas peculiaridades regionais e os honorários comerciais. Agora, o que o senhor perguntou, por exemplo, honorários de 30%, eu vou entrar um pouco nisso, doutor Jânio, porque há algum questionamento já feito pelo Ministério Público de algumas situações pontuais, onde, por exemplo, advogados que militam na área previdenciária. Já houve situações em que os honorários realmente foram pactuados com 30%. Mas tem uma razão de ser. E a OAB vem analisando isso muito de perto. Porque nesses casos, doutor Jânio, existe uma situação onde os advogados, eles pagam uma gama de despesas para os clientes. São pessoas muito pobres, que não têm condições de se deslocar para as capitais, onde tem as várias federais, alimentação, hospedagem. Então, dentro do contexto da despesa que o advogado tem, que isso é fora daquela previsão contratual de honorários, que eles recebem na maioria das vezes só no êxito da causa, então se permite isso, mas deixa ser de forma justificada. O novo Código de Ética deixou bem claro isso. É possível, inclusive, você receber os honorários contratuais sobre aquela parcela vencida e a vencida. E eu posso aumentar um pouco essa parcela de honorários dentro de um limite razoável, desde que eu justifique. Desde que seja comprovado. Eu não posso simplesmente achar que vou cobrar 30% sem uma razão plausível. Tem que ter. Agora, lógico, existe uma limitação também para tudo isso. Eu não posso pensar nessa ação de para 50%, 40%. Agora me diga uma coisa, o senhor falou que a OAB Nacional tem um regramento com relação à verba honorária. E o que seria exorbitante? Existe assim um valor que seria de chamar a atenção com relação a esse contrato em paralelo com a verba honorária do CPC? Doutor Jânio, a gente tem que pensar dentro do caso concreto, mas eu posso lhe adiantar o seguinte, que qualquer coisa que o senhor pense, por exemplo, que... 50% é um absurdo, sem absurdo, dúvida. Não tenha dúvida, 50% é um absurdo. Lógico, a gente precisa analisar cada caso concreto, cada caso. Mas de uma forma genérica, 50% não há razão para isso, tá? Eu sei. 40% também não. E a OAB tem condições de trazer esse valor, uma vez ele acertado, tem condições de trazer para um patamar de razoabilidade? O próprio Tribunal de Ética pode fazer isso, ou a OAB, não sei. O próprio Tribunal de Ética tem condições de fazer isso? O Tribunal de Ética, doutor Jânio, ele julga um caso concreto. Certo. Tá? Então, se houver uma representação feita por uma parte que se sentir lesada porque foi obrigada, por assim dizer, ou teve que pagar um valor que ele entende muito superior do razoável, lógico, a gente instaura um procedimento, o advogado tem o prazo legal de fazer a defesa dele, a gente faz uma verdadeira instrução inicialmente através do conselho, porque o conselho é que faz uma instrução, depois vem para o Tribunal de Ética, mas coleta provas, certo, faz uma análise de toda a documentação e sim, pode haver uma decisão do Tribunal de Ética entendendo que aquele contrato exacerbou e até condenando a devolução do valor recebido. Muito bem. E tem uma coisa, só para curiosidade nossa e dos nossos telespectadores, existe representação contra advogado formalizada por outro advogado? Sim. Deve ser um negócio que inclusive, incomoda, né? essa Esse advogado do diabo. Na verdade, a situação de advogados contra advogados, doutor João, existe, por exemplo, problemas societários. Não, eu percebo o raciocínio. A dona Maria dos Santos contratou um advogado para representar um advogado que ela havia contratado anteriormente. Está percebendo? Existe isso? Existe. Deve ser um negócio realmente que... Agora, nesse caso, você me perguntou, nós temos representações de advogados contra advogados. Certo. Por exemplo, atuações dentro de um processo de um colega sem uma comunicação prévia, porque existe um regramento para isso. A atuação de um colega que vai ao encontro do cliente, do outro colega, sem um acerto, sem uma discussão. Então, existe, inclusive, a competência da quarta turma. Tá? É um regramento específico que tem. Já tem presidente dessa quarta turma? Já sim. Quem é? É o doutor Vitor. Ele é o atual procurador-geral de Arapiraca. Certo. Ele já era componente de uma turma do Tribunal de Ética na gestão anterior. E exatamente pelo conhecimento que ele tem, nós conversamos com a presidenta Fernanda, ela nomeou ele como presidente da quarta turma. Quarta turma, né? Isso. Muito bem. Os senhores estão vendo que a nossa OAB é porque não aparece, mas ela está lá, né? Está atuando lá, também tem as suas corregedorias, né? Sim, temos a corregedoria. Tem o Tribunal de Ética. Então, me diga uma coisa para a gente
para a gente evoluir na nossa conversa. Esses processos, esses procedimentos, eles são tratados de forma sigilosa, né? Sim, sim. Mas não tem agora eu estava lendo, que é o próprio novo estatuto, né? Não fala agora na questão da informatização desses procedimentos todos? Pois é. A OAB de Alagoas, doutor Jerônimo, no final do ano passado, ela decidiu em definitivo acabar com os processos físicos. Tá? Físicos. Então, ano passado foi feita a contratação de um sistema, que é o Aldora, que é um bom sistema, e eu acho que agora em janeiro ainda a gente conclui toda a virtualização dos processos administrativos, os disciplinares. Tá? Mas esse processo, ele sendo virtualizado, doutor Jerônimo, ele tem uma série de restrições dentro do software do que a gente vem colocando para a empresa que nos atende. Eu posso dizer ao senhor que, por exemplo, na sua condição de magistrado, dentro do sistema que o senhor atua, existe uma série de procedimentos que só o senhor tem acesso. Verdade. Como também o pessoal da vara, da secretaria. Então, há uma similaridade com o procedimento que a gente tem na OAB. Então, tem uma série de procedimentos lá que só eu, como presidente, tenho acesso. Só aquele juiz daquela turma que está com aquele caso tem acesso. Casos que só a nossa presidente tem acesso. Tá? Mas, de uma maneira geral, a restrição de acesso que o nosso Código de Ética determina está sendo mantida. Apenas as partes, doutor Jerônimo, que estão no processo de representação vão ter acesso em certos momentos. Por exemplo, depois de encerrada a instrução, esse processo vai para julgamento. Os votos que são colocados entre os pares que fazem parte da turma, só eles têm acesso. No dia do julgamento, após a discussão, é que é prolatado o voto e lavrado o acordo. Mas todo o sistema ele é blindado com os acessos permitidos. E então, esse voto, ele é essa... O que se delibera nessa sessão da turma, né? O que se delibera, os votos e tal, eles são publicizados depois? Sim. Agora, doutor João, existe aquela restrição, como é na justiça, quando o senhor trata de casos de menores. Menor. Então, coloca apenas as iniciais, certo, o número do processo interessado. Mas guarda o sigilo que a lei determina. Sim, mas eu digo, qualquer cidadão pode ter acesso? É publicado no Diário Oficial. É publicado, né? Depois que o processo é concluído, nós publicamos um acórdão, existe uma ementa, um acórdão, é levado ao Diário Oficial. Hoje existe o diário da OAB, o eletrônico da OAB, isso é publicizado. Agora, a parte, o advogado que está lá e as partes, tem o sigilo. Mas está lá o teor e a decisão. Certo. E a nossa, eu digo nossa porque nossa OAB, a doutora Marinela tem se reunido com o Tribunal de Ética? Constantemente, né? No início... Qual é a preocupação dela maior, hein? Tem passado para você, qual é a preocupação doutor dela? Jerônimo, a preocupação da nova gestão, principalmente, é dar publicidade ao que a OAB vem fazendo. Ah, certo. Transparência. Transparência. Todos os advogados têm que saber o que a OAB está fazendo. Inclusive, hoje, o setor de comunicação da OAB está mais proativo. Diariamente, o senhor acessa a nossa página da OAB. Existem informações do que a OAB está fazendo, o que a nossa presidente está fazendo, Corregedoria, Tribunal de Ética. Desde o início da gestão, nós vimos conversando, inclusive, teve o cuidado de procurar saber cada integrante do Tribunal de Ética, quem seria nomeado, como seria nomeado. O que a gente precisaria fazer é estar procurando fazer, inclusive, cumprir as metas que a OAB Federal determina de forma antecipada. Uma coisa muito interessante, doutor Jerônimo, com o sistema novo de virtualização dos processos, criamos realmente prazos internos para os conselheiros e para os juízes. A cobrança que ela exige, receber um processo para relatar, 30 dias tem que ter um posicionamento, ou seja... Mas isso é da lei já, no novo... Doutor Jerônimo, mas só que antes o processo físico e a forma de cobrar é diferente. Então, nós tivemos até agora, doutor Jerônimo, uma inovação que foi a criação do curso preparatório para os novos integrantes do Tribunal de Ética e os novos conselheiros. Isso é uma inovação trazida agora. Nós vamos conversar no segundo bloco, vamos falar sobre isso. Sim. Agora, doutor, então me satisfaça uma curiosidade. Qual é o prazo, não sei se existe, eu não sei como é esse regramento, para o senhor nos esclarecer, como se dá a preclusão? Por exemplo, um advogado comete uma infração disciplinar. Isso tem um prazo de preclusão. Sim. Preclusivo. Quanto é isso? Quando é esse 5 prazo? anos. Há 5 anos, né? 5 anos. 5 anos. Quer dizer, está vendo o senhor e a senhora telespectador? 5 anos, o advogado ainda fica ali no borderline, ali na guilhotina, podendo ser chamado à responsabilidade. Sim.
Meu caríssimo doutor Telmo, para encerrar esse bloco, tem havido cassação de funcional, de advogado, da profissão? Tem havido aqui? Porque ninguém tem notícia disso. Doutor Geraldo, nós tivemos um caso emblemático há alguns anos, foi um caso relativo a um escândalo do DPVAT. Certo, me recordo. Na época, eu já fazia parte do tribunal como juiz de uma turma e houve casos, sim, de exclusão de advogado. Voltou não mais? Não. Existe, pelo Código de Ética, existe a possibilidade de reabilitação. Existe, né? Existe a possibilidade. No caso específico, existe essa possibilidade? Existe, porque não tem nenhuma norma que seja excludente. Eu sei. Tá? Então, qualquer situação é passível e depois de um prazo de ser pedida a reabilitação. Ele fica ali no purgatório, 3, 4 anos, depois ele pede a reabilitação. Na verdade, não sei se pode chamar purgatório, mas ele fica excluído dos quadros da OAB, ele não pode realmente advogar, mas a reabilitação pode ser feita. Logicamente, é um processo que se inicia, a OAB analisa se após aquela condenação máxima, que é a exclusão, determinar que o advogado saia dos quadros da OAB, se ele tem, sim, condições de voltar a advogar. Mas essa possibilidade existe. Certo. Nós vamos fazer um intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta no ar e peço aos senhores telespectadores que aguardem aí que vamos fazer um intervalo rapidinho. Mas eu deixo a pergunta, por que é que a OAB, existe caso, por exemplo, na magistratura, de juízes que são compulsoriamente afastados. Mas toda a sociedade tem conhecimento disso. Mas a OAB não aceita esse pessoal. O pessoal às vezes quer advogar, a OAB não aceita. Na volta eu queria que o senhor esclarecesse isso. Voltamos já. Muito obrigado pela audiência, meus senhores telespectadores, voltamos já. Muito obrigado. Minha terra é minha gente, o meu povo é o meu lugar. Isso é o que me faz contente, isso é o que me faz sonhar. Com um futuro diferente para quem souber buscar. Futuro diferente para quem souber buscar. A vontade é persistente, a coragem é tradição. O exemplo é tão somente de força e superação. É luz da mesma corrente que vai do mar ao sertão. É luz da mesma corrente que vai do mar ao sertão. Andando e aprendendo de perto eu vou vendo o que eu só fazia imaginar. A voz de Alagoas ecoa em meu canto enquanto viver meu cantar. Enquanto viver meu cantar. Alagoas minha gente, Alagoas meu lugar. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Toquei meus pés nesse chão, deixei esse mar me lavar. Plantei flores do coração, morena, nas ruas desse meu lugar. Ruas tão cheias de vida, de gente que quer ser feliz. Querer de paz e justiça, morena, tudo que a gente sempre quis. E onde quer que eu vá à cidade, levarei teus pedaços comigo. O calor do teu sol que nos arde e o azul desse céu infinito. Que a cidade se faça verdade e acolha com carinho e zelo cada filho que dela é parte, cada parte desse canto inteiro. Por Maceió, parabéns pra você agora, com seus 200 anos de história, com seus 200 anos de amor. Alagoas Cursos informa. Nova turma presencial Soldado Nível Médio. PM Alagoas, PM Pernambuco. Início imediato. E também novas turmas Nível Médio. INSS. Saiu o edital. 950 vagas. Início imediato.
Informações, fones 3326-1227 e 3336-5864 ou no www.alagoascursos.com.br. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Meus amigos e minhas amigas, retornando com essa conversa agradável e esclarecedora com o nosso caríssimo presidente do Tribunal de Ética, doutor Telmo Calheiro Júnior, pessoa por quem eu tenho toda consideração e respeito. Obrigado. Ele sabe disso. Mas eu quero registrar para isso aqui nos nossos estúdios do doutor Hélio Pinheiro, eminente magistrado, meu amigo pessoal, e muito me honra com a sua amizade. Ele está chegando da sua pós-graduação lá de Coimbra. Eu estive com ele, estivemos juntos em Coimbra, estivemos naquela vetusta faculdade, que é do século XIII, e fizemos umas incursões lá pela escola, e ele vai estar conversando conosco aqui. Vamos fazer 2 programas, vamos tratar do país Portugal, né? Fiquei encantado com aquele país. Você conhece, Tatão? Fiquei encantado com Portugal, que coisa maravilhosa aquele país, pequenininho, mas lindo, lindo. Me emocionei com Portugal, mas vi uma cidade belíssima, aquela cidade do Porto, né? Que coisa bela. Eu posso garantir que é uma das cidades mais belas que eu vi em toda a minha existência. Mas, meu caríssimo, então seja bem-vindo, viu, doutor Hélio? Aqui a casa é sua também. Muito obrigado pela presença. Mas, meu caríssimo Telmo, alguns magistrados, eles são afastados compulsoriamente, né? Médicos são, engenheiros são, advogados são, magistrados também. E eles tentam, eu conheço pelo menos 3 casos, eles tentam ingressar na OAB, voltar, vamos chamar assim, à casa de origem, e a OAB não aceita. A OAB, de forma irresignada, não aceita de maneira nenhuma o reingresso desse pessoal. Como é que o senhor vê isso, hein? Bom, doutor Jerônimo, antes um pouco a gente vinha falando sobre o Código de Ética. Perfeito. E eu venho colocando para o senhor que o novo Código de Ética, ele está deixando mais claro o que é necessário do advogado. O que é necessário para o advogado ser tido como um verdadeiro advogado que cumpre as normas da OAB. Então, eu não posso assim, adentrar em casos específicos, mas o que eu posso lhe falar, doutor João, de uma forma bem genérica, é que na hora que há uma punição disciplinar, seja ela pela magistratura, seja ela por uma instituição como a OAB, se há uma punição, há uma razão de ser. Do que nós falamos há pouco sobre o processo de reabilitação, a OAB, na hora que é feito um pedido de reabilitação, é um processo administrativo que ela vai analisar se ela defere ou não, não é automático. Então, guarda uma certa similaridade na hora que há, como o senhor falou, um processo de uma aposentadoria compulsória de um magistrado, isso tem uma razão para ter ocorrido. E se esse magistrado vai ao OAB e pede que ele possa ter o direito de ter a carteira da ordem para advogar, guarda os mesmos princípios de formação, de conduta do advogado. Então, imagino eu, doutor João, que na hora que esse magistrado, ex-magistrado, vai ao OAB, a OAB tem por obrigação de analisar a quem está pedindo para receber o título de advogado. Então, se a OAB negou, doutor Jerônimo, a esses pedidos, razões existiram. E essas razões, imagino eu, que são aquelas razões que o nosso colega diz que são as razões para que o advogado, para ser tido como bom advogado, tem que cumprir. Se a OAB entendeu por indeferir, alguma razão ela existiu. Indefere de forma irrecusável. Não queremos, até um ex-presidente da OAB, que ele cunhou uma frase, achei bem interessante, elucidativa e até pedagógica. Dizia ele, se ele não serve para lá, vai servir para aqui? Quer dizer, se ele não está servindo para a magistratura, vai servir para a OAB, quase como se fosse uma espécie de tratamento contundente. Se não aceitam lá, nós não queremos aqui. Bom, o Estatuto Ético da OAB, no seu artigo 2º, parágrafo único, eu fiz questão de pegar lá para a gente conversar um pouco, diz o seguinte, veja bem, senhor telespectador, senhora telespectadora, veja o que é que diz o Estatuto do Ético, né, do advogado. Diz o seguinte, são deveres do advogado.
É imposição, uma coisa impositiva, são deveres. Repare bem, preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão. Como é que ele vai fazer isso? Aí diz aqui, ó, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. E continua. É dever do advogado atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Vejam os senhores e as senhoras os predicamentos que devem encerrar a atividade do advogado. E por último, né, depois nós vamos falar sobre o Bielsa, Rafael Bielsa, ele diz assim, ó, zelar por sua reputação pessoal e profissional. Que coisa bonita. A OAB não está querendo um santo, não? Santos? Doutor Jerônimo, a função do advogado ela é essencial à justiça. Você imagina que a justiça não pode funcionar sem um advogado. Verdade. Aliás, o advogado hoje, né, ele tem patamar constitucional. A nobreza, a dignidade é tamanha que o advogado foi alçado ao patamar de elemento integrante da Constituição. O senhor bem sabe, nós somos equiparados. Os magistrados têm que guardar a mesma nobreza, a mesma dignidade. Os advogados, claro. O Ministério Público. Claro. Então, nada mais justo deixar bem claro no Código de Ética para que o advogado saiba, inclusive aquele formando que a gente falou há pouco, Excelência, aquele formando, ele precisa ter conhecimento disso. Ele precisa, durante a sua formação profissional, ele ter alguém que explique do porquê dessas qualificações, desses predicativos que aí estão. Então, a essencialidade da função do advogado, ela tem que partir disso, não pode ser diferente. E são esses predicativos que a gente, no Tribunal de Ética, a gente tem uma obrigação a zelar. Por isso que no Tribunal de Ética nós temos as penalidades, as condutas tipificadas que o advogado não pode jamais pensar em praticar. Então o Tribunal de Ética tem o dever moral e do que está na norma de zelar. Não pode transigir com isso. Não. Não pode transigir. Não. Veja que o advogado deve atuar dando realce à nobreza e dignidade da profissão. Como é que ele, na prática, como é que você poderia, meu caríssimo Thelmo, esclarecer isso? O advogado tem que agir de forma nobre e digna. Diga aí pra gente aí um exemplo pra gente. Doutor Jerônimo, o dia a dia do advogado, a forma dele se dirigir ao cliente, explicar o caso ao cliente, não aceitar qualquer causa apenas pela questão pecuniária do valor, orientar ao cliente se aquela demanda pode ou não ser proposta, os riscos. Não aceitar exatamente para o cliente dizer, não, eu quero que você faça. Não, não é dessa forma. Existe uma norma, existem procedimentos. Dentro dos fóruns, doutor Jerônimo, se dirigir bem aos magistrados, ao promotor, aos serventuários. Não abrir mão disso também, né? De maneira respeito para ele também. Com os colegas advogados, respeitar os colegas advogados. Nas petições, doutor Jerônimo, quantas vezes eu tive representações lá na OAB, inclusive juízes que oficiaram a OAB com cópias de petições com expressões, doutor, chulas, eu sei como é. Indignas. Desmerecedoras. Então, essa formação que aí está, se vier das faculdades, dificilmente a gente vai ter problemas de natureza como a gente tem hoje. Tudo isso seria tratado numa matéria chamada Ética e Conduta Moral. Perfeito. Do profissional. Perfeito. Ética e conduta moral. Eu gosto sempre de esclarecer, né? A ética é a teoria. A moral é a prática do dia a dia, né? Uhum. Então, ética e a prática moral do advogado. Seria muito interessante isso. Pouparia muito o Tribunal de Ética, né? Muito, muito. Seria bom para a sociedade, todo mundo sairia ganhando. Quanto menos processos disciplinares tivéssemos, nós estaríamos dentro de uma condição de demonstrar que os advogados estão melhor exercendo o que nosso código determina. Outro dia no fórum tinha um cidadão, assim como quem estivesse procurando alguma coisa, e me interpelou. O senhor é advogado? Não, eu não sou advogado, eu trabalho aqui, mas não sou advogado não. Sou juiz. Posso ajudar em alguma coisa? Eu estou procurando meu advogado. Eles procurando seu advogado, esse aí, quem é ele, o nome dele eu não sei. Agora é um gordinho, repare. O rapaz identificou o advogado como um gordinho. Você não acha que esse advogado errou não aí? A não deixar um cartão com um cliente? Existem várias razões, doutor Jerônimo. Existe talvez o despreparo total. Existe às vezes um interesse para que não haja esse contato, tá? E às vezes existem problemas com o próprio cliente. Ele pode ter recebido o cartão,
pode ter perdido, o discernimento desse cliente não ser o mesmo. Existem várias razões. Depois, como disse o senhor, cada caso é um caso que precisa ser analisado dentro do que a gente recepciona, dentro do tribunal de ética, que tem a cautela que a gente tem que ter, tanto assistindo o representante, como dando o direito do representar, se defender e fazer o julgamento da melhor forma possível. O meu caríssimo, então, mas o atuar do tribunal de ética, diante do fato concreto, não é uma coisa dorida, não. Não é uma coisa que incomoda, não. Um colega tomando conhecimento, eu vou usar uma expressão da nossa presidente Dilma Rousseff, ela está gostando muito dessa palavra, mal feito. Né? Cada escândalo danado, eles fizeram mal feito. Então, não é uma coisa dorida para o colega ali estar tomando conhecimento de mal feito. É péssimo. Levado à dinâmica por um colega, não é uma coisa... Doutor João, ninguém fica satisfeito. A OAB como um todo não fica. Nós, integrantes, não ficamos. Por quê? Porque a dignidade da nossa profissão está sendo colocada em xeque. Quando doutor João Couso, imagine, quando um cliente procura a OAB, é porque ele extravasou toda forma de contato com o advogado. Muitas das vezes, a gente tenta fazer até um contato inicial, liga para o colega, amigo, está acontecendo isso, resolva. Mas às vezes chega a representação, o cliente quer fazer a representação. Sim, mas se já chegou a representação, não pode... É porque às vezes acontece da OAB recepcionar uma pessoa que vem procurar uma orientação. De voz viva. Nós temos muitas representações que são tomadas a termo na OAB. Existe um setor da OAB com pessoas especializadas que recepcionam pessoas que vêm reclamar do advogado. A gente explica como é que pode ser feito um procedimento administrativo de representação, a pessoa decide, a gente orienta e é reduzido a termo a reclamação. Mas me diga uma coisa, uma vez formalizada, instrumentalizada a representação, o Tribunal de Ética pode lateralizar isso? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E não existe essa hipótese. A representação, doutor João, ela chegou na OAB, ela vai direto para a presidência, tá certo? A presidência, de imediato, ela já nomeia um conselheiro relator que recepciona esse processo e dá prosseguimento. Existem fases processuais de arquivamento liminar, depois de um indeferimento liminar, depois de um relatório e vai para o tribunal para ser julgado. Como é que se dá a comunicação dos atos processuais? É como, vamos dizer assim, entre aspas, um oficial de justiça também? Um oficial da OAB? Anteriormente, a virtualização não era como um oficial de justiça, por assim se dizer, mas as comunicações todas por AR. Os advogados recebiam as cartas com AR. Lógico que ele podia contratar um advogado para representá-lo nos autos ou diretamente e as comunicações já com o dono da justiça. Nesse caso até recomenda que ele não se defenda, contrata um colega. É melhor. Eu já li isso, um advogado eu li em alguma obra tratando dessas questões disciplinares e recomendo. É preferível que o advogado contrate um colega para ele não se envolver emocionalmente naquela questão. Agora, um outro aspecto, Thelmo, que me chama a atenção, pode o estatuto o Tribunal de Ética, né? Ele pode agir de ofício, sem provocação, ex ofício? O nosso Código de Ética, o Regulamento Geral, a nossa lei, ela permite duas formas de representação ex ofício. Tanto a própria presidência, quando ela toma ciência de um fato que ela interpreta, ela pode abrir o procedimento ex ofício, como a presidência do Tribunal de Ética também pode ex ofício. Tá? Então, inclusive agora, nós estamos com alguns casos que estão ocorrendo de alguns institutos, algumas empresas que estão tentando fustigar o direito constitucional único do advogado de prestar algum tipo de serviço, tá? Transgredindo isso. A gente está começando uma atuação mais profícua, ex ofício, inclusive essa semana estou abrindo um novo procedimento sobre isso, com divulgações, mídias de serviços que são privativos do advogado, e a OAB está em cima disso, a nossa presidente vem exigindo essa atuação rápida. Uma espécie de corretor, é isso? Corretor para o advogado? A gente está chegando perto disso, doutor Jerônimo. Há uma capa que se utiliza fazendo veiculações em outdoors, mídia televisiva, nos rádios, oferecendo serviços junto ao INSS, serviços de revisão de contratos bancários. Isso não pode? Da forma que é feita, de maneira nenhuma. E quando você vai buscar essas informações, na verdade é o quê? É uma atividade ilegal e por trás, infelizmente, tem a figura de colegas advogados com essa captação totalmente ilícita e irregular. E a OAB já teve no passado uma ação que foi proposta na Justiça Federal, exitosa. Aquela empresa que existia fechou, parou de funcionar, mas algumas insistem, novas aparecem, elas tentam desvirtuar a realidade, enganam as pessoas,
mas a OAB está em cima. Nós temos 12 procedimentos abertos, estarei abrindo um novo procedimento essa semana, a nossa presidente pediu a urgência nisso, tá? Eu acho que essa semana nós estamos oficiando essas empresas para suprimir, inclusive, mídias absurdas, doutor João. Ô, meu caríssimo Telmo, só para já a questão momentosa, eu estava lendo esse final de semana, eu estava lendo um artigo, você vai me situar melhor, a questão do advogado corretor. Você está sabendo disso, né? Já está tratado especificamente agora. Como é isso, hein? Ele pode veicular a atividade de advogado e corretor de imóveis? Não, de maneira nenhuma. Alguma coisa nesse sentido? De maneira nenhuma. Não existe essa possibilidade. O novo Código de Ética, inclusive, doutor João, que vai entrar em vigência agora em maio, ele disciplinou, inclusive, o que já vinha sendo julgado pela OAB Federal com relação às vedações, com relação ao que pode ser feito para o advogado em termos de mídia. Não é possível, de forma alguma, doutor João, o advogado misturar o mistério dele de advogado contra a função, contra a profissão. Isso é totalmente vedado. Se chegar ao conhecimento da OAB, a OAB vai tomar a posição dela. Vai tomar uma outra coisa que eu queria vai voltar para a questão ética, mas eu só para informar o nosso telespectador, você sabia também que em São Paulo existe faculdade de fim de semana? Não sabia. Pois é. O indivíduo vai e assiste às aulas sábado e domingo. Faculdade de final de semana. Tem que tomar uma providência. O MEC, eu sei que é o MEC, né? A OAB tem um setor específico disso aí? Tem não, né? A OAB fiscaliza, doutor João, como disse o senhor. No final do ano passado, a OAB deu uma divulgação ampla nacional, inclusive o presidente do STF esteve lá na solenidade, onde a OAB fez questão de dizer, olha, a OAB está tentando tomar conta, mas existe uma restrição constitucional das funções da OAB. Então, em termos de política educacional, é o governo federal do MEC, mas os números estão demonstrando essa proliferação de cursos, com essa baixa rentabilidade dos formandos no exame de ordem, demonstra que do jeito que está, a coisa não está boa. Então, o que a OAB está fazendo, ela criou um selo de qualidade, por assim dizer, e apenas 10% das faculdades atingiram essas médias. Então, a OAB está fazendo o papel dela, está demonstrando para a sociedade, está demonstrando para os poderes constituídos, para dizer, olha, do jeito que está, não pode continuar. Mas ela tem a limitação dela. O papel dela está sendo cumprido. Agora, cabe aos poderes constituídos tomarem a providência, sim, de realmente fiscalizar, fechar aquelas faculdades, universidades que não estão fazendo exatamente nada e estão prejudicando a sociedade. Prejudicando aqueles pais e aqueles alunos que estão sendo enganados, achando que aquele que está recepcionando cada dia na faculdade vai ajudar alguma coisa, não vai ajudar em nada na vida profissional dele. Só para esclarecer, porque nós vimos aqui que o advogado deve se conduzir, eu diria, de uma forma santificadora. Essa que é a expressão, com esses predicamentos todos aqui. Aí eu lhe pergunto, só para esclarecer mesmo, só para não deixar, essas apreensões da lei seca, isso não compromete a dignidade do advogado, o seu decoro, não? Advogado, o que é que você acha, Telmo, disso aí? Doutor Jerônimo, eu acho que... Se o Tribunal de Ética tomar conhecimento que um advogado foi parado numa lei seca Não. Porque eu digo a você, na magistratura isso dá problema. Olha, isso na magistratura, meu amigo, dá problema. Um advogado que foi encontrado, um magistrado que foi encontrado dirigindo alcoolizado, isso for tornado público, ele vai ter um problemão pela frente. Aí eu pergunto a você, sem querer, evidentemente, colocar o meu caríssimo amigo em situação delicada, mas se o Tribunal de Ética toma conhecimento que um determinado advogado foi parado numa blitz, tratando específico da lei seca, e até entrou em desarmonia ali com a autoridade e tal, de ofício, o Tribunal de Ética pode agir? Doutor Jerônimo, na nossa visão, existem duas situações distintas. Isso. Tá? A competência do Tribunal de Ética de dirimir questões dessas, eu preciso analisar se o advogado está no exercício da sua profissão. Se ele não estava no exercício da profissão, eu não tenho competência, o Tribunal não tem competência de tomar nenhum procedimento. O que a gente pode fazer é, recepcionando alguma informação dessa, oficiar a presidência para que, analisando, adote alguma providência contra o advogado, se entender que algo que ele estava fazendo está violando alguma conduta de forma genérica. Sim. Agora, para o Tribunal de início, ele precisaria estar exercendo a advocacia naquele momento e aí sim estaria violando aquelas condutas. Me permita, ter uma totalmente diferente da nossa lei orgânica, né? Que ela é clara, diz assim, o juiz deve manter uma conduta irrepreensível tanto na vida pessoal, na vida particular, como na vida profissional. Eu acho que com um advogado, não quero, né? Eu acho que o advogado também. Eu não consigo ver um advogado
fora da profissão, fora da atividade, delinquindo ou cometendo verdadeiros absurdos e ser um anjo de candura numa audiência, mas complementando, João, a minha resposta, não é que a OAB não vá se posicionar. Não é que a OAB não tenha artifício, mecanismo que vá coibir isso. Mas dentro de um regramento específico do Tribunal de Ética, porque existem competências exclusivas do Conselho Seccional e do Conselho Seccional Pleno, que não precisam passar pelo Tribunal de Ética. O que eu quero dizer é que a OAB, sim, tomando conhecimento de um advogado que tenha reiteradamente ou praticado um ou outro ato que não esteja dentro da condução do que o nosso código determina, a OAB tem sim como repreender, que não precisa ser obrigatoriamente apenas pelo Tribunal de Ética. O Conselho Pleno pode tomar providência, sim, e o Conselho Seccional também. Pode, né? Pode. Então me diga uma coisa, as subseccionais não têm as suas turmas ou tribunais de ética? Não. A nossa lei, doutor João, ela cria a possibilidade das subseções criarem, mas que tem um limite mínimo de advogados, que não é o caso do nosso Estado. Certo. Ah, tá bom. Então as questões, por exemplo, que haja lá em Santana... Todas vêm para Maceió, porque o nosso tribunal funciona aqui. Então, retomando aquela nossa conversa, o Tribunal de Ética fica vigilante com relação a essas questões que elas parecem não aparecem ostensivamente, mas que existe, como, por exemplo, a captação de causas. Sim. O Tribunal de Ética funciona, doutor, imagine, como uma entidade que está 24 horas por dia zelando pela atividade. Então, eu como presidente, se eu ouço uma mídia ou vejo alguma imagem, eu posso, interpretando isso como seja uma possibilidade de uma violação do Estatuto, abrir ex officio um procedimento. Colegas advogados que recepcionam informações, eles oficiam a OAB, a OAB toma essas providências. A presidência da OAB também, ou seja, qualquer órgão da OAB, os advogados por si só, eles podem comunicar a OAB e sim, aí lá na ordem, dentro da nossa estrutura, ou através da presidência, ou através da presidência do Tribunal de Ética, a gente toma as providências. Tem uma outra questão, agora final de semana, nas minhas pesquisas, para conversar com você. Conversar com você, eu tive que ler alguma coisa que eu não vinha, que eu não sou bobo, né? Conversar com o nosso tema sobre um tema específico, sem tomar conhecimento. São Paulo já, deixa eu colocar com muito cuidado para você entender, São Paulo já colocou em prática a questão da ficha limpa também para a inscrição. Em São Paulo, eu estou dizendo isso que eu li, o advogado, o bacharel, quando ele quer ser sagrado advogado, é feita uma pesquisa na sua vida, nos seus antecedentes sociais. Como é que está isso aqui em Alagoas? Doutor Jano, Você entendeu, né? Devido que é feito uma verificação se ele fez algum mal feito na vida anteacta dele. Essa verificação, como você está dizendo, da vida pregressa do indivíduo, da pessoa estar se habilitando aos quadros da OAB, ainda não é feito aqui. Tá? Não é feito. E existe sim, lógico, como estava falando da questão da reabilitação, da questão do magistrado que foi aposentado compulsoriamente, que a OAB tem conhecimento disso, lógico, a gente faz uma análise. Agora, o que existe se houver, durante esse processo de habilitação, alguma denúncia, alguma informação chega ao Conselho de Ética, chega à OAB na presidência, lógico que a OAB vai analisar o deferimento dessa concessão da carteira de outra forma. Mas não há o que se chama de uma impositividade quanto a essa verificação? Ainda não. Mas ele tem que trazer aqueles, sim, aquelas certidões. Sim, exatamente. Se houver na certidão algum processo, algum procedimento que a OAB interprete que precisa aprofundar, ela aprofunda. E se a OAB entender que aquelas condutas que foram praticadas para aquela pessoa que está se habilitando são incompatíveis, logicamente que a OAB interfere. Tem um advogado encarcerado atualmente, né? Você está sabendo, né? Tem. É um advogado encarcerado. E o Tribunal de Ética atua aí, já foi público, né? Atua. Inclusive, existe um outro procedimento que está conosco, um fato público que ocorreu ano passado, envolvendo 12 advogados que estão sendo processados, e nós também estamos abrindo procedimento contra eles agora. Né? Meu caro, estamos nos aproximando do final do nosso programa, essa conversa tão agradável, essa conversa tão boa, mas eu ainda lhe faço uma ordem de indagação. Essa questão do inadimplemento, como é que está isso, hein? O que é que isso significa? Se o Tribunal de Ética tem alguma coisa a ver? É interna corpus, quer dizer, é perante a própria OAB, a própria seccional. Essa questão do inadimplemento, alguma posição do Tribunal de Ética? Como eu disse ao senhor anteriormente, existem processos administrativos abertos de gestões anteriores, tá? Um número de processos de uma certa monta, tá?
E a nova gestão entendeu por pegar esse processo e dar um tratamento diferenciado. Então, por isso que nós criamos no Tribunal de Ética 2 turmas, que é a 5ª turma e a 6ª turma, com competência exclusiva para processar essas representações, por assim dizer, ou processos administrativos de advogados inadimplentes. Que a inadimplência, doutor Jerônimo, ela é uma infração ética disciplinar. Sem dúvida. Então, ele pode vir a ser processado e ser condenado pela OAB por não cumprir com o pagamento da anuidade. Então, já havia um tratamento, mas agora o tratamento vai ser mais profícuo. Essas 2 vão atuar diretamente só nessas demandas. Há uma tolerânciazinha, né? De 3 meses, 4 meses. A tendência é que essa coisa seja mais restrita, né? Então, o advogado, ele tem condição de parcelar, tem um cartão de crédito, existem boletos, a anuidade foi, inclusive, se fala, foi mantida, não foi feito nenhum acréscimo substancial. Então, existem, assim, condições, sim, para que o advogado resolva perante o OAB. Mas agora o tratamento vai ser um pouco mais profícuo. O Tribunal de Ética se reúne quantas vezes? Nós temos sessões mensais das turmas. Uma só? É, uma só. Por enquanto, com essa nova divisão, nós conseguimos julgar os processos. Porque há uma relação de dependência com o conselho. É lá no prédio novo? No novo prédio. Certo. Há uma relação de dependência, porque a instrução processual, ela se inicia no conselho. Então, há um conselho relator que instrui, faz a instrução processual toda e é emitido um parecer, um opinativo. Depois desse opinativo é que ele vem para o Tribunal de Ética. Então, há a necessidade de haver uma interação maior no tempo de tramitação do processo do Conselho para o Tribunal de Ética. Então, dentro do que a gente tem hoje, uma sessão mensal de cada turma dá uma vazão que dá para atender a nossa demanda. Perfeito. Tá? Agora, o pleno do Tribunal de Ética é que ele se reúne agora em situações excepcionais e agora vamos ter mais reuniões para fechar mais entendimento jurisprudencial entre todas as câmaras. Perfeito. Ô, meu caro, para a gente encerrar, pode ser até que não seja da sua esfera de atenção, aquele prédio antigo, o que é que vai ser feito dele? Doutor Jerônimo, me parece que aquele prédio vai ser alugado. Sempre parece que até o Tribunal de Justiça vai funcionar algum órgão do Tribunal de Justiça lá. E porque aquele prédio é histórico. É histórico, isso. Grandes nomes, nós vamos trazer aqui para conversar conosco o doutor Murilo Mendes, o moço ali, entendeu? Tá bom. Bem, então eu quero agradecer a sua vinda aqui, meu amigo. É sempre uma satisfação muito grande conversar contigo. Você transmite uma tranquilidade, uma ética, no melhor sentido da palavra. Quero agradecer também o nosso caríssimo Hélio Pinheiro, meu colega, que muito me honra com a sua amizade e que veio aqui aos estúdios nos prestigiar. E quero agradecer também sobremaneira ao senhor e a senhora telespectadores da TV Mar, Canal 25, que nos honram com as suas audiências e são, eu gosto de dizer isso, são a razão maior dessa nossa conversa aqui. Para os senhores, eu quero agradecer e a você, eu quero agradecer também e até o próximo programa, se Deus quiser.